Fala, meus amigos e amigas são paulinos, uma excelente segunda-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Tricolor. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias desse início de trabalho de Crespo com seus novos jogadores, preparando o time para o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário e vamos aí para o vídeo. A gente fala agora sobre o São Paulo Futebol Clube. Fernando Vidotto, meu parceiro, todo trabalhadinho no jeans, hein? Elegância pura do meu amigo, tá lá na Marquês de São Vicente para atualizar o noticiário do São Paulo, que fica aquela dúvida, né? Não pôde contar com o Oscar, com o Lucas, em vários jogos importantes do segundo semestre. A rapaziada tá toda à disposição do Crespo ou ainda não? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon, meu velho. Fala, Vini, tudo bem com você? Boa tarde a todos, obrigado pelo elogio. Quer dizer, não sei se foi um elogio, né? Só comentou minha roupa. São Paulo está nesse início da nova era Hernan Crespo, e ele já comandou agora pela manhã o terceiro treino como treinador do São Paulo. E aquele negócio, né? Treinador novo, alguns problemas continuam antigos. São Paulo tá copo meio cheio, meio vazio. O Oscar, principal contratação do ano, ele está recuperado, está participando de todos os treinos completos, com todos os jogadores, sem restrição nenhuma, que é o mesmo caso também do volante Marcos Antônio, né, que tem sido muito bem avaliado aqui internamente no São Paulo nesse ano, também recuperado, também participando de todas as atividades, todos os treinos do Hernan Crespo. Agora, dois jogadores muito importantes, o Lucas Moura e o Ferreirinha, atacante, eles ainda não estão participando dos treinos completos, né? Eles estão naquela chamada fase de transição. Quando chegam aqui ao CT, vão primeiro para o Refis, né, o departamento médico, fazem algumas atividades, depois fazem já treinos no gramado, mas separado, não com o restante do elenco. São Paulo tem ainda 2 semanas, provavelmente até a próxima partida, então São Paulo ainda também correndo para recuperar esses jogadores. O Lucas e o Oscar, a gente ouviu de algumas pessoas aqui dentro de São Paulo que eles voltaram dessas férias assim com muita vontade de tirar logo o São Paulo dessa fase. O São Paulo está apenas 1 ponto acima da zona do rebaixamento, eles querem melhorar logo, dar mais tranquilidade para o torcedor e também mais tranquilidade para o próprio elenco poder trabalhar. Eu falei porque provavelmente São Paulo joga, né, daqui a 2 semanas, porque a princípio a partida do São Paulo contra o Flamengo no final de semana de 12 e 13 de julho já estava adiada, né, por conta da participação do Flamengo no Mundial de Clubes. Isso pode ser reavaliado agora que o Flamengo foi eliminado. Isso a CBF ainda vai decidir. A princípio, até no site do São Paulo está que o próximo jogo é contra o Bragantino no dia 16 de julho. Mas isso pode mudar, então o Hernan Crespo pode acabar reestreando pelo São Paulo nesse jogaço contra o Flamengo no Maracanã. A gente vai acompanhando os próximos dias para saber. Mas por enquanto, torcedor, boa notícia, Oscar está de volta, mesmo caso do Marcos Antônio. Vini. Valeu, ótima notícia para o torcedor do São Paulo, para que não fique dúvidas, tá, meu amigo? Informações do Tricolor Paulista com o elegante e competente. Indo embora do Tricolor, é isso? Tem sim, Michele. Boa noite para você e para todo mundo que está iniciando essa semana aqui no Gazeta Esportiva junto com a gente. Pois é, hoje é dia 30 de junho, data limite, data final para alguns jogadores que estavam aí com seus contratos pendentes com São Paulo. São caso de 2 deles. Lisiero, que já era previsto mesmo, né, que ele não iria renovar o seu vínculo com o Tricolor, foi revelado nas categorias de base do clube, subiu em 2018, acabou que não chegou num acordo com a diretoria pela renovação do contrato dele, de manter os mesmos salários, ele não quis isso, então ele estava ali mais ou menos 6 meses treinando separadamente, em horários alternativos aqui no CT da Barra Funda, inclusive por conta disso não foi utilizado no ano de 2025. No ano passado sim, jogou com o Luiz Beldia em algumas oportunidades, 11 vezes esteve em campo, e olha só que fato curioso, né? Com o Hernan Crespo, o Lisiero foi importantíssimo na conquista do Campeonato Paulista e também durante o restante da temporada, mas acabou perdendo espaço, então o Lisiero não renova o contrato, hoje sai do São Paulo e ainda, se for vendido, acaba que o São Paulo não recebe nenhum valor em relação a essa saída do Lisiero. Além dele, também está de saída o zagueiro Juan Tressoldi. Juan, que estava emprestado do Sassuolo da Itália aqui para o São Paulo, estavam conversando, né, empresários, clube, enfim, pela permanência do zagueiro aqui no CT da Barra Funda, no Morumbi,
Morumbis, enfim, ele foi muito importante no time do Luiz Subeldia anteriormente, mas não chegaram a um acordo também. Hoje se encerra, portanto, esse vínculo do zagueiro aqui com o São Paulo. O Sassuolo, inclusive, chegou a entrar com um pedido na FIFA por conta de uma parcela ali atrasada desse empréstimo, enfim. Além disso, o Juan também precisará passar por uma cirurgia no joelho. Então, estava toda uma situação um pouco nebulosa sobre o futuro dele. O São Paulo também preferiu, então, não renovar esse empréstimo. Esses são os dois casos de jogadores que tiveram os contratos, então, encerrados nesse 30 de junho. A gente lembra ainda que o Igor Vinícius está praticamente acertado com o Santos, deve ser anunciado aí nas próximas horas, nos próximos dias. Tá certo? Então, esses 3 jogadores não devem, mais fazer parte dos planos do técnico Hernan Crespo, do São Paulo, para essa temporada. Mas não é só de notícia ruim que vive o São Paulo, não. Tem 2 notícias importantes e ótimas no treino desta manhã aqui no CT da Barra Funda. 2 retornos importantes no gramado. Lucas e Ferreira iniciaram a transição física. Eles que estão se recuperando aí dos seus respectivos problemas. O Lucas com problema no joelho, o Ferreira com problema na face plantar do pé esquerdo. Começaram a transição, se juntam, portanto, logo mais, ainda estão nesse processo de transição, ao elenco. A gente só lembra que na semana passada, Marcos Antônio e Oscar já começaram a treinar inteiramente com o grupo. Tá certo? É isso aí, o Departamento Médico do São Paulo esvaziando aos poucos para o retorno das competições. Volto com vocês. Aí eu pergunto pro craque, então, diz uma coisa pra mim, craque, o Crespo não quer mais esses atletas, você concorda com ele ou não? Até porque é uma questão de preferência e também de capacidade, né? Igor Vinícius já estava 6 meses no banco, né? Entrava esporadicamente, né? Lisieiro só treinando, quer dizer... Fazia tempo, o elenco está inchado, tira 2 e dá a oportunidade para o Crespo, né? O São Paulo contratar outros 2 na posição de um nível maior, né? Eu acredito que esses 2 retornos do Lucas e do Ferreira, sim, aí são retornos importantíssimos, porque são 2 jogadores decisivos, titulares do time e que vão ajudar muito o Crespo nesse segundo semestre. Sem dúvida nenhuma, o São Paulo precisa, independente desses 2, precisa reforçar. E são 2 jogadores que já não vinham mesmo com o Zubeldia sendo aproveitados de forma assim intensiva e de forma importante no elenco tricolor. O mais importante, como o Miller bem destacou, a volta do Lucas e do Ferreirinha, são peças fundamentais para que o São Paulo tenha uma base, tenha um corpo e realmente o trabalho do Crespo possa já de início surgir um efeito. E além desses jogadores que não estão em disponibilidade, a preocupação maior fica em futuras janelas a possibilidade de negociar jogadores que estão crescendo dentro do elenco. Mas isso é um problema que não só o São Paulo vive, todos os grandes clubes do futebol brasileiro vivem. Não há recursos, há dívidas a serem pagas e aí a solução são vender esses atletas. O elenco do São Paulo é curto. Precisa... Mas tem que aumentar um pouquinho, né, Miller? Aumentar, mas com qualidade. Beleza. Quem tenta... O Juan que saiu, sim, vinha graças tendo a Deus, chance, né? graças a Deus foi embora. Você não gostava, não? Não gostava dele. Até porque também o São Paulo não tem dinheiro para comprar. Então, é melhor você fazer uma loucura com um jogador decisivo, não com um jogador de defesa. Quem chega para resolver, entendi, né? Entendi. Não dá para fazer aposta. São Paulo não dá para fazer aposta. Não, São Paulo tem 6 zagueiros, para que mais um? E vamos trazer mais algumas informações dessa chegada de Crespo e aí como ele vai aproveitar esses garotos da base. Abre aspas para a matéria, veja as opções da base para Crespo utilizar no São Paulo. Treinador diz que não vai se importar com a juventude dos garotos revelados em Cotia e promete espaço na equipe principal. Abre aspas, futebol não tem documentos, uma fala de Crespo. Tema de constantes debates durante o trabalho de Zubeldia, o uso da base foi abordado na primeira entrevista de Crespo. Abre aspas para a fala dele, para mim o futebol não tem documentos, que tenha 38 ou 18. Pessoalmente é exatamente o mesmo. Quem merece jogar, vai jogar. Que demonstre que pode jogar. Comigo não tem nenhum problema. Os jogadores que vêm de Cotia merecem jogar? Comigo não será problema. Não ligo para documentos. Se merecer, vai jogar. Não tem diferença entre brasileiro, estrangeiro ou Cotia. O que importa é quem joga bem e merece jogar. Não tem diferença se é um menino. Os goleiros Leandro e Young, o lateral esquerdo Patrick, os meios campistas Negruti, Pablo Maia, Rodriguinho e Matheus Alves e os atacantes Henrique, Lucas Ferreira e Ryan Francisco são as opções de Crespo,
reveladas em Cotia e que estão no elenco principal. O mais veterano é o Pablo Maia, com 23 anos, que foi promovido ao profissional na temporada de 22 e inclusive já foi campeão da Copa do Brasil na temporada de 23. Em contrapartida, outros da lista têm dificuldades para se firmar no time titular e também na equipe principal. Os goleiros Ian, Young, Leandro, por exemplo, sequer entraram em 2025. Já o lateral esquerdo Patrick jogou só 4 vezes e perdeu espaço para Wendel e Enzo Dias. O volante Negruti tem só uma partida na atual temporada e também não tinha espaço com o Zubeldia. Enquanto isso, Henrique, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco vivem momentos parecidos. O quinteto foi promovido ao elenco profissional na última temporada e nessa temporada carregam a expectativa da torcida de que merecem mais oportunidades. Deste grupo, quem mais jogou nessa temporada de 25 foi Lucas Ferreira. O atacante de 19 anos disputou 22 partidas e se tornou titular absoluto do time, comandado pelo ex-treinador Zubeldia. Quem vive a maior expectativa de ser utilizado por Crespo é o centroavante Ryan Francisco, artilheiro nas categorias de base do Tricolor, disputou 14 partidas nessa temporada e marcou 3 gols, depois de ser campeão da Copinha. Recheado de garotos revelados em Cotia, o elenco tricolor se reapresenta nesta quinta-feira. Enfim, essa foi uma matéria aí do GE.com trazendo essas informações de como o Crespo vai utilizar esses garotos. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!